Bem-vindos a mais esta conferência do ciclo Grandes Obras da Literatura Universal, promovido pela Cátedra Cascais Interartes, uma unidade de investigação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que é patrocinada pela Fundação Dom Luís I. Esta série de conferências iniciou-se ainda em 2019 e tem continuado, agora já com um novo formato devido à pandemia, através destas sessões online. Hoje vamos falar de uma das grandes obras do século XX, de um dos grandes autores do século XX, John Steinbeck, As Vinhas da Ira. Uma obra que marcou uma geração, a geração do neorrealismo em Portugal, e também uma geração política em Portugal, naquela altura. Gente que nasceu na década de 20, cresceu muito culturalmente também sobre a influência de escritores americanos como Steinbeck, como Faulkner, e como um escritor hoje muito pouco falado, o Erskine Caldwell, mas que foi bastante traduzido para português naquela altura. Então era fundamentalmente o pendor social, eu diria o pendor social, a descoberta de uma determinada América, a América da Depressão, que terá influenciado naturalmente a leitura dessa obra e que terá tocado tanto, nomeadamente essas gerações de escritores neorrealistas. Enfim, posteriormente outras dimensões têm vindo a ser reveladas e a própria presença da estrada 60, da autoestrada 66, uma autoestrada mítica, um espaço mítico, a viagem de comboio, enfim, as próprias analogias bíblicas. Não esqueçamos de facto que o próprio título do livro é colhido de um dos livros da Bíblia, portanto do Apocalipse. Há de facto, enfim, uma amplitude muito grande de diálogos que importa conhecer em relação a esta obra. E nada melhor para falar dela do que alguém que, durante estas últimas décadas, marcou os estudos americanos em Portugal. Alguém que, quer como professor, quer como orientador, como alguém que foi participando em dezenas e dezenas e dezenas, se não centenas de júris, foi de facto, como eu estava a dizer, marcando o estudo da literatura, da cultura americana em Portugal. Estou-me a referir a Carlos Borges de Azevedo, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Porto, e que acedeu de imediato ao nosso convite para estar connosco hoje. É uma alegria muito grande poder contar com a presença dele. Eu estou profundamente grato pela sua disponibilidade e pela sua presença hoje, e neste momento vou-me calar, porque o importante agora é ouvirmos o que o professor Carlos Azevedo tem para nos dizer. Carlos, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado Mário. Eu é que agradeço este honroso convite, agradeço também as suas generosas palavras de apresentação, e é com muito gosto que estou aqui para falar sobre As Vinhas da Ira. O John Steinbeck, numa das cartas que escreveu sobre As Vinhas da Ira, disse que a obra tem várias camadas. E é sobre essas camadas que eu tenciono falar hoje, desde, digamos, a camada realista, a camada mítica, o subtexto bíblico, os envios à tradição literária americana, passando pela relevância desta obra para a contemporaneidade, passando pela referência à estrutura da obra, que é um ponto fundamental, e também depois vermos o significado último deste romance. Um romance que tem um tempo e um lugar. O tempo são os anos 30, os anos da chamada Grande Depressão. O lugar de partida é o chamado Dust Bowl, de que falarei mais à frente, de Oklahoma. Mas o primeiro romance, o romance de estreia de John Steinbeck, tinha um outro cariz distinto das Vinhas da Ira. É um romance de 1929, intitulado Cup of Gold, a taça de ouro, inspirado nos feitos de um corsário galês do século XVII, um tal Henry Morgan,
que entrou em vários conflitos com os espanhóis nas Índias Ocidentais, e a Taça de Ouro é precisamente a cidade do Panamá que ele roubou aos ocupantes espanhóis. Ou seja, John Steinbeck começa a sua carreira com um romance histórico. Ao longo dos anos 30, os temas dos seus romances assumem um caráter diferente, com uma intencionalidade social e uma potencialidade política que começam a dar a conhecer as simpatias socialistas de John Steinbeck. Penso numa obra, e vou dizê-las nas traduções que estão divulgadas em Portugal, Pastagens do Céu, de 1932, Um Deus Desconhecido, de 1933, que são testemunhos já do seu interesse por temas sociais e do seu interesse pela Califórnia como polo de atração para o imaginário americano, ou, pelo menos, pelo imaginário de alguns americanos. Segue-se Tortilla Flat, que em português está traduzido como O Milagre de São Francisco, que é um retrato da pobreza de uma determinada zona, Monterey, e que foi o romance que começou a chamar a atenção sobre Steinbeck e a sua escrita. In Dubious Battle, a Batalha Incerta, é, por outro lado, a história de uma greve de trabalhadores migrantes na Califórnia. É um romance que definitivamente imprimiu à sua obra um caráter, um cunho político, e que contribuiu para a sua classificação como escritor de esquerda. É uma obra expressão de uma década, hoje com mais interesse histórico do que propriamente literário. Com Ratos e Homens, de 1937, Steinbeck afirma-se como um romancista das classes mais baixas do mundo rural, dos camponeses desapossados das suas terras, dos trabalhadores migrantes. Estes romances dos anos 30 são romances, de algum modo, datados. São a expressão de uma época. O romance que aqui nos traz hoje não se reduz à consequência de uma década, aos anos 30. O lastro da depressão dos anos 30 foi um lastro de caos económico, mas também ecológico. E voltarei a esta questão. A seca que atingiu parcelas de terras agrícolas, que transformou essas terras no tal Dust Bowl, um fenómeno climático de tempestade, de areia, de poeira, que varre a América dos anos 30 e que agravou as já precárias condições económicas do país na sequência da queda da Bolsa de Wall Street em 1929. Havia desertificação, havia o cultivo excessivo da terra, combinado com a introdução da mecanização. Um trabalho manual tornado redundante pela mecanização. O que eu quero dizer é que se trabalha a terra como se estivesse nas fábricas de Detroit ou Chicago. As terras perdem fertilidade e, para Steinbeck, a força motriz de toda esta crise é o capitalismo. Os camponeses e as suas famílias são reduzidos a uma pobreza extrema, são obrigados a abandonar as suas terras e os seus campos, e as suas casas, que passam a ter os bancos como donos. E esses camponeses, num misto de desespero e de raiva, vão tentar encontrar o melhor lugar onde pudessem sobreviver. Já antes da década de 30, de resto, havia pequenos agricultores que não eram donos das suas terras. As terras eram dos grandes bancos. A situação agudiza-se com a grande depressão.
Estes camponeses, desapossados de terras e casas, necessitavam de uma voz, de alguém que fizesse com que a América tomasse consciência, tomasse conhecimento do seu sofrimento. Steinbeck foi essa voz. Muito especialmente quando é publicado este, que é o seu romance mais famoso e mais influente. Aliás, ser essa voz foi a ambição de Steinbeck na escrita deste romance. Só que, como era característico daquela época, as origens do romance remontam a uma série de artigos que Steinbeck escreveu para o San Francisco News, com o título Os Ciganos das Colheitas, The Harvest Gypsies, sobre trabalhadores migrantes e as suas condições de vida. Foram publicados em 1936, foram depois reeditados como uma espécie de panfleto, com um outro título, O Sangue Deles é Forte, era o novo título. Posteriormente, Steinbeck decidiu passar dos factos para a ficção e assim dar uma maior largueza, um maior impacto àquilo que queria contar. Queria contar uma história que permitisse aos leitores sentir e de algum modo experimentar o tipo de sofrimento de que ele próprio tinha sido testemunha. Ou seja, o escritor deve muito ao jornalista. Ele quis converter os leitores ao seu pensamento social, isto num romance pontuado por conversões de diversa ordem, como teremos a oportunidade de ver. A indignação de Steinbeck foi preponderante para a escrita do romance. O romance é um tributo à raiva que alimenta a ação. Steinbeck inventa a família Joad, que é a representação no romance dessa multidão de imigrantes deserdados. Mas o romance vai muito para além da história de uma família e para além, como há pouco já disse, para além da expressão de uma época, de um período. E como eu também disse anteriormente, quando estamos a falar de Dust Bowl, estamos a falar de uma catástrofe económica, mas também ecológica. O que eu quero sublinhar é que há sementes ecológicas presentes no romance. E podemos considerar esta uma obra ecológica. Há uma reflexão sobre as consequências do impacto humano na natureza. Algo se perdeu na relação com a Terra, algo se perdeu na compreensão da natureza, e há aqui claramente uma ponte que se pode estabelecer com as crises climáticas do nosso tempo e com a relevância de disciplinas como, por exemplo, a de humanidades ambientais. Há, de resto, estudos dedicados ao pensamento ecológico no romance, ou ao chamado eco-humanismo, aí presente a combinação de ecocrítica e humanismo. Temos aqui o sofrimento do homem e da natureza, sob a ação da tecnologia, ainda a dependência entre homem e natureza. Por outro lado, estamos perante uma saga épica das vítimas da Grande Depressão, os escravos desse Dust Bowl, arrastados para as margens do capitalismo. Há uma crítica de Steinbeck à supercapitalização da América, da economia americana, e a família Joad, como tantos outros, não tem meios para pagar a sua dívida financeira, e tudo isto traz à memória, por exemplo, aqui do subprime de tempos não muito distantes. Por outro lado, os migrantes dos anos 30 têm uma espécie de prolongamento em contextos vários nos refugiados do século XXI e do nosso próprio tempo.
O que pretendo, mais uma vez, afirmar, usando outras palavras, é que o legado de Steinbeck não se limitou ao de alguém que registra de forma notável o espírito do país e do seu tempo. Eu digo registro notável porque um conhecido escritor americano, Gore Vidal, disse que o Steinbeck era um honorable recorder da América. Portanto, a visão de Steinbeck transcende o seu próprio tempo, transcende o seu próprio texto e deixa marcas importantes na cultura contemporânea. Há outros romances, um deles que ganhou o National Book Award em 2011, uma Jasmine Award, que tem, digamos, uma estrutura semelhante à Dust Bowl, só que em vez do Dust Bowl é o furacão Katrina a afetar, desculpem, uma família. Um exemplo marcante do legado de Steinbeck, um caso já estudado, tem a ver com Bruce Springsteen, que contacta inicialmente com o Steinbeck do filme de John Ford. Foi pelo filme que chegou ao romance, identifica-se com a consciência social de Steinbeck, identifica-se com a função social da arte. Springsteen vai ler excertos do romance ao longo das suas digressões, entremeando esses excertos com as canções propriamente ditas. Isto foi particularmente significativo na chamada Jode Tour, seguindo uma processualidade, portanto, citações de romance e canções, uma processualidade com semelhanças com o modo como Steinbeck estrutura as vinhas da ira. Veremos isso daqui a instantes. Estou-me a referir, em particular, a The Ghost of Tom Joad, um álbum de 1995, que é uma resposta à visão de Steinbeck e é uma referência a uma personagem fulcral do universo do romance, Tom Joad. E, portanto, há aqui paralelismos entre a evolução dessa personagem, Tom Joad, e a do próprio Springsteen como cantor. Tom Joad, na parte final do romance, abandona a família para escapar à consequência de ter morto um homem que matou uma outra personagem, Jim Casey. E, portanto, Tom Joad aparece como transforma-se numa espécie de fantasma, depois do juramento que fez à mãe, nestes termos: eu estarei em qualquer sítio, na escuridão, estarei em toda a parte. Estou, portanto, a falar do legado da obra de Steinbeck nas canções de Springsteen, com temas como, por exemplo, a migração forçada, a responsabilidade no contexto de um grupo mais vasto. Num outro contexto, num outro registro, um jornalista realizador italiano quis que Springsteen lesse um passo de Steinbeck a acompanhar um documentário sobre o ordálio de migrantes que vinham da África e da Ásia para a Europa. Um documentário que tinha por título Ants, Formigas. A escolha de Springsteen recaiu no final do capítulo 21 das Vinhas da Ira, a que Springsteen deu voz. Vou ler esse passo das Vinhas da Ira, porque isso permitir-me-á passar para outro plano, para outra camada. Termina o texto, diz o seguinte, o texto das Vinhas da Ira. As companhias e os bancos trabalhavam para a sua própria ruína, mas ignoravam-no. As grandes companhias ignoravam quão estreita é a linha divisória entre a fome e a ira. Nas estradas, os homens deslocavam-se como formigas à procura de trabalho e de comida. E a ira começou a fermentar. Portanto, há um tributo aqui à ira, aquela ira que, de facto, como eu dizia, alimenta o romance. Queria sublinhar dois aspectos. Por um lado, estas imagens remetem para o título da obra. A ira dos migrantes está a transformar-se em qualquer coisa mais forte. Mais à frente, num outro capítulo, dir-se-á, nos olhos dos esfaimados cresce a ira.
São imagens que evocam, como o Mário há pouco disse, o livro do Apocalipse, com a sua imagética ligada ao vinho. O anjo lançou a foice à terra, vindimou as uvas das vinhas e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Mas são imagens estas que igualmente evocam o hino de batalha da República, com a sua profecia do caminho para a verdade e lembrando anteriores triunfos sobre formas de opressão. Steinbeck aqui parece antecipar uma segunda guerra civil, não só no plano histórico-social, mas também a nível da redefinição da consciência dos americanos, da necessidade da sua conversão de um eu para um nós. E a conversão do eu para um nós é uma das conversões centrais deste romance. Quer dizer, temos aqui Steinbeck como uma espécie de profeta do Velho Testamento. E é também a nível da consciência que a revolução se torna urgente. O foco de Steinbeck é também na experiência interior, na renovação e na redefinição de consciências. Aliás, um outro romancista americano, contemporâneo, Don DeLillo, afirma que Steinbeck apresenta no romance Vinhas da Ira uma geografia da consciência. O hino de Batalha da República é uma canção patriótica, composta em 1861 por uma escritora abolicionista, Julia Howe, que se tornou muito popular durante a Guerra Civil Americana e que posteriormente teve diferentes versões e adaptações. Na versão original começa assim: os meus olhos viram a glória da vinda do Senhor, ele está pisando a safra onde as vinhas da ira são armazenadas. Ou seja, temos a partir do título um duplo envio do romance. À Bíblia, por um lado, e por outro lado, à história, à cultura e à literatura da América, a várias estruturas míticas, aspectos que considerarei mais à frente. Uma outra questão. Este capítulo 21 é um dos chamados capítulos intercalares que pontuam o romance. E chegados aqui, justifica-se falar da estrutura da obra. Steinbeck optou por uma estrutura contrapontística, justapondo capítulos panorâmicos, descritivos, que oferecem um contexto para os capítulos centrados no êxito da família Joad a caminho da Califórnia. Portanto, temos dois planos narrativos que alternam entre si e que acompanham as três partes do romance. O período do Dust Bowl em Oklahoma, a viagem na Estrada 66, o período na Califórnia. Esta técnica narrativa de Steinbeck proporciona uma visão holística dos migrantes. As narrativas intercalares acumulam imagens e motivos recorrentes, descrições que por vezes se entrechocam, fragmentos de diálogos e frases dispersas, gritos, lamentos, que veiculam informação relativamente àqueles que perderam as terras e à evolução da própria terra. Nesse sentido, Steinbeck assume o papel de analista da sociedade americana do seu tempo e o narrador desses capítulos intercalares funciona como uma espécie de coro grego que comenta a ação. Uma exceção a esta alternância entre as partes e o todo é o capítulo 15, o centro estrutural do romance, que registra precisamente uma coabitação do geral com o particular e que se constitui como o microcosmo do romance e, de algum modo, um microcosmo da América. Este tipo de estrutura faz lembrar um contemporâneo de Steinbeck, João dos Passos, que se intitulava Um Arquiteto da História, e arquiteto tem a ver com a sua formação artística, digamos assim, e particularmente faz lembrar Moby Dick de Herman Melville. Por um lado temos os capítulos da demanda temporal do Capitão Ahab
E, por outro lado, antecedendo esses capítulos, secções intituladas Etimologia, Extratos e capítulos, por exemplo, sobre a historiografia, etc. O primeiro capítulo das Vinhas da Ira é precisamente uma dessas narrativas coletivas e panorâmicas que logo à cabeça surgem como que a legitimar a odisseia da família Joad. Mas não se trata apenas do dilema de uma família isolada, mas de todo um grupo de pessoas de uma determinada classe social. Se suficientemente politizados, pensava Steinbeck, poderão e quererão agir. Ou seja, a verdadeira personagem nuclear do romance não é um indivíduo, mas essa família. Joad, camponeses de Oklahoma, com um nome pejorativo, Okies, que perderam as suas terras devido à erosão dos solos e que migram para a Califórnia na esperança de encontrarem uma solução para as suas vidas. Mas também temos aqui, como personagens, uma multidão de homens e mulheres que partem das regiões pobres e secas dos Estados Unidos à procura dessas tais terras férteis e abundantes. Portanto, a grande personagem do romance abarca uma vastíssima dimensão coletiva. Steinbeck vai recorrer a declinações americanas de instâncias míticas e religiosas e vai recorrer a conversões e inversões do texto bíblico. Steinbeck convida o leitor para uma perspectiva bíblica, mas o uso de uma tipologia bíblica não é apenas estratégia retórica. Em relação à Bíblia, há correspondências, há alusões e há também contrapontos. E tudo isto confere unidade ao romance. Tudo isto sem esquecer, como eu há pouco anunciei, o lastro da própria literatura americana para reforçar a representatividade da experiência dos membros da família Joad e das personagens que com eles se cruzam. A América é um país dado a viagens e com a sua literatura e cultura desde cedo a espelharem essa inclinação. A viagem ao longo da mítica Estrada 66, casa temporária da família Joad, convoca o leitor para outro tipo de viagens épicas. Steinbeck tem uma visão evocatória da tradição épica, articula a narrativa com um enquadramento de natureza épica, uma dimensão épica moderna, conhecedora do passado, mas à escala do presente e aberta às possibilidades do futuro. Penso na viagem para o Oeste, a deslocação para o Oeste que ajudou a formatar a história da nação americana. A Califórnia, a Oeste, não será a terra prometida, o propagandeado sonho americano não é cumprido, o sonho americano da oportunidade individual traiu as pessoas, traiu the people. Para Steinbeck, a democracia americana falhou. Mas temos o êxodo, a viagem bíblica a caminho da terra prometida. Um considerado Steinbeck scholar diz que o romance reflete a divisão em três partes do relato do êxodo no Velho Testamento. Cativeiro, a seca no Egito, os escravos do Dust Bowl, a viagem, êxodo, terceiro, a terra de Canaã, a terra prometida. Que não será melhor do que o lugar que a família de Joe deixou para trás. Mas Steinbeck aponta para um pano de fundo de maior largueza, do qual o êxodo é apenas uma parte. A Estrada 66 em Steinbeck evoca a Estrada de Damasco, dos Atos dos Apóstolos. É parte de uma conversão que é o tal longo caminho do eu para o nós, um nós cada vez mais amplo, como interioriza a figura da mãe Joad, caracterizada como o baluarte da família, lugar que ninguém saberia ocupar como ela, diz no romance. A mãe Joad, que no último capítulo
sintetiza a aprendizagem de todo um percurso quando diz: antigamente a família estava em primeiro lugar, agora já não é assim, é qualquer pessoa. Por um lado, a mãe substitui a fé em Deus pela fé nas pessoas. Por outro lado, ela verbaliza aqui o código daquilo que o francês Jacques Derrida teorizará como hospitalidade, a maneira como uns se relacionam com os outros, o sentido de partilha com os estranhos, o sentido de comunidade, para além dos laços familiares. A mãe dá uma aparência de lar aos espaços precários por onde os migrantes vão passando, moradas mínimas e provisórias, que, contudo, criam vínculos que, por sua vez, são testemunhos de uma identidade. Há, em todo este processo, uma redefinição de valores, um movimento que não é só físico, mas também interior. O movimento em Steinbeck é também um movimento da história. Há um sistema que está a morrer e há um outro que está a criar raízes. Há uma redefinição dos valores mais fundamentais da sociedade americana. No final de um capítulo 14, nós lemos o seguinte: se souberes que Paine, Marx, Jefferson, Lenin foram efeitos e não causas, sobreviverás. Ou seja, ligam-se ideias socialistas à tradição revolucionária americana, aponta-se para uma democracia socializante a substituir o sonho socialista, o sonho individualista. A viagem nas Vinhas da Ira é um somatório de perdas de casa, do passado, do avô, da avó, para além das deserções de membros da família, que acabarão por conduzir a um crescimento espiritual interior. O que evoca uma alegoria cristã do século XVII, O Caminho do Peregrino, de John Bunyan, com a ideia de perseverança no meio de dificuldades e privações ao longo de uma caminhada que é a própria vida. Temos a viagem como peregrinação e Tom Joad como o peregrino central do romance, mas com uma diferença em relação a Bunyan. Tom Joad, no início do romance, quer regressar a casa antes de saber que forças económicas e políticas já lhe negaram a casa de família. O peregrino de Bunyan tem de sair de casa para iniciar o seu caminho em direção à salvação. Ambos estão à procura de uma casa no sentido de home, só que para o peregrino de Bunyan, a verdadeira casa do espírito remete-o para a eternidade, enquanto a nova casa de Tom Joad é bem deste mundo. Quando abandona a família, quando se liberta da família no fim da sua peregrinação, Tom Joad encontrará um novo sentido de home, onde quer que as pessoas estejam. Estarei em toda a parte, diz ele. E isto numa vivência não necessariamente cristã. A peregrinação em que ele participa desenrola-se a bordo de um caminhão, descrito em imagens que lembram a Arca de Noé, do Gênesis. Mas o que no romance está mais próximo da Arca Bíblica são os vagões de mercadorias que são abrigo temporário da família, mas que não a salvarão no dilúvio que tem lugar no final das Vinhas da Ira. O mais velho dos irmãos Joad chama-se Noé e funciona como contraponto do Noé bíblico. O Noé bíblico é altruísta, salva os outros. Noah Joad abandona a família, não constrói nenhuma arca para a família, apenas se salva a si próprio. Há ausência de preocupação com o outro, não aprecia nada do que as outras pessoas apreciam ou precisam. O Noé de Steinbeck ilustra a natureza problemática da sobrevivência humana. Representa uma condição humana dividida entre o desejo de sobrevivência, que ele próprio representa, e os laços que a família
quer estabelecer com o outro, com os outros. O dilúvio bíblico é símbolo de uma ira específica, a ira de Deus. O dilúvio, no final das vinhas da ira, que contrasta com a terra desolada e seca do princípio, é a dramatização da derrota da promessa de uma terra prometida. No pós-tempestade, quando lemos, e cito, minúsculas folhas de erva, já vou ao Whitman, minúsculas folhas de erva brotavam à superfície da terra, as colinas cobriam-se de verde, e ia começar um novo ano. Steinbeck parece apontar para o ressurgimento de uma nova vida, uma regeneração, para Steinbeck, uma nova ordenação da América. Steinbeck assume-se como profeta da mudança social. Quer dizer, Deus não ajuda nos esforços de estabelecer uma terra prometida. O cristianismo não dá resposta aos problemas sociais. É necessário um novo tipo de Bíblia. Uma Bíblia secularizada. Um novo tipo de evangelho. Uma nova consciencialização que ultrapassa os limites do individual. Um novo tipo de pregação. Uma pregação não cristã. Tom Jones resumirá o desfazamento entre a mensagem cristã e o tempo do Jones quando diz, e cito, uma grande parte dos sermões é a respeito dos pobres e da pobreza. Se a gente nada possuir, que junte as mãos e não pense em mais coisa nenhuma, que no céu nos darão sorvetes em pratos de ouro. E o tal livro do pregador diz que 2 recebem melhor paga pelo seu trabalho. Fim de citação. A referência é ao livro do Eclesiastes, o pregador. O pregador é Salomão. Curiosamente, no capítulo As Caldeiras, de Moby Dick, diz-se que o livro de Salomão é o mais verdadeiro dos livros, que o Eclesiastes é fino aço temperado de dor, diz que o mundo ainda não aprendeu a sageza de Salomão, o não cristão. Portanto, Steinbeck transforma as palavras de Salomão num manifesto social, conduzindo o leitor para além do texto bíblico. Tom Jones herda o espírito de uma outra personagem, Jim Casey, que aqui já referi, que começa como pregador dentro do espírito do livro do Eclesiastes e como um Jesus Cristo secular. Aliás, as iniciais são iguais. JC. Assume a sua missão depois de um longo período de meditação no deserto, converte-se a uma nova causa que corrige velhas ideias de religião e justiça e pelas quais ele se sacrifica. Pouco antes de morrer, como mártir, por causa das suas crenças e pelo desafio à ordem estabelecida, ele organiza greves e procura doutrinar os migrantes, é acusado de ser um red son of a bitch. Ele dirá: vocês não sabem o que estão a fazer. E aqui a correspondência com o texto bíblico é evidente. Mas, por outro lado, ele repudia o legado da crucificação. Não pede que ninguém perdoe a quem o mata. A reação de Tom a essa morte não é amar os seus inimigos, não é dar a outra face, mas é matar o homem que assassinou Casey. O papel de Casey é central para a estrutura do romance. Em Casey, a estrutura narrativa une-se com a estrutura temática. Ele perde a fé nos valores cristãos que davam sentido à sua vida, converte-se a essa tal nova crença, uma nova causa, um evangelho social, embora continue a ser considerado, designado como pregador ou reverendo Jim Casey. É como se passasse a fazer uma leitura socialista do Eclesiastes, pregando uma nova fé, a fé numa identidade coletiva, numa ação coletiva.
Ele surge ligado à causa dos migrantes, ensina-lhes como se devem organizar, como devem agir segundo os interesses da sua classe, na luta contra a exploração dos Okies. Aliás, os capítulos intercalares veiculam a tese que os migrantes se unirão e derrubarão os seus opressores. Jim Casey dá corpo a essa tese. O anúncio da mensagem e da missão de Casey, que representa, portanto, valores comunitários, confere uma direção ideológica ao romance. Casey demora algum tempo até passar a sua mensagem aos Jodes. Quem o avança para o receber no seio da família é a mãe de Jode. Não são os homens que dão resposta à pergunta de Casey, no sentido de saber se pode ir com eles na viagem. O abraço da mãe de Jode a Casey, no início da narrativa, constitui-se como um primeiro passo em direção à redefinição de família enquanto comunidade matriarcal emergente que extravasa a esfera doméstica e as suas próprias fronteiras, um primeiro passo em direção à consciencialização de que o individualismo, enquanto dinâmica social, está condenado ao fracasso. Como diz a Má Jode, uma mulher tem a vida toda nos braços, o homem tem-na na cabeça. A gente não morre, a gente continua, muda, talvez um pouco, mas continua sempre firme. Steinbeck não dá a esta personagem, que encarna o espírito do Eclesiastes, um primeiro nome. Ela é simplesmente Má Jode, a mãe Jode, a mãe paradigmática, mas também a mulher que, ao longo da viagem, adquire uma nova identidade feminina. Os Jodes continuam a viagem por causa da firmeza matriarcal da mãe. Por outro lado, insisto, o eu deverá dar lugar ao nós, o que subjaz ao Steinbeckiano tema We the People, e é a mãe que dirá We are the people. Nós somos o povo. Vamos sempre adiante. Rosa de Saron, a filha de Jode, com o nome que é uma referência bíblica que envia aos cantares de Salomão, eu sou a Rosa de Saron, o lírio dos vales, aceita e amplia a visão da mãe e de Casey na cena final do romance. Rosa, o mais egoísta membro da família de Jode, ao amamentar e dar vida a um estranho faminto, os teus seios serão para mim como cachos de uvas, lê-se na Bíblia, cumpre os termos de salvação de acordo com o credo de Casey. Ela que reconhece, como Tom já tinha reconhecido, uma identidade comunitária mais vasta do que a sua família mais próxima. Compreende instintivamente que o ato de se dar a esse espírito comunitário é fonte de regeneração. Ou seja, indo para além do mito bíblico que informa a cena, o ato de Rosa de Saron aponta para um novo sistema familiar. Há toda uma ancoragem simbólica que sublinha a ruptura final com velhos valores e velhas atitudes, o vislumbre de uma reabilitação, de uma reforma moral. A mãe, ao longo do romance, e a filha, no seu derradeiro momento, são símbolos e agentes da preservação da vida e da sobrevivência humana. Ambas remetem para o significado e o papel das mulheres na luta pela vida e pela sobrevivência humana. São transmissoras últimas do manifesto social de Steinbeck. O fim do romance sugere que aqueles que sobrevivem virão a compreender que a ação do grupo pode ter influência sobre a ideologia opressora da época que lhes ameaça a existência. Para isso terão de sobreviver e serão as mulheres que tornam essa sobrevivência possível. Rosa de Saron, a filha Jode, como vimos com o nome tomado de empréstimo aos cantares de Salomão da Bíblia do Rei Jaime, um ser egocêntrico, fraco e passivo ao longo da viagem, só no final descobre um papel humanamente relevante, ajudar aqueles que estão em provação. Trata-se da conversão última da personagem, em linha com a conversão do seu irmão Tom,
ou com a de Saulo na estrada de Damasco. Num celeiro amamenta um velho, que é uma metonímia de todos aqueles que morrem de fome. Numa atitude que nada tem a ver com fé ou religião. Ela é símbolo dessa nova vida, desses novos tempos, compreende qualquer coisa mais vasta, maior do que aquilo que os opressores do seu tempo alguma vez conhecerão. Trata-se dessa cena final, com implicações políticas e religiosas. A imagem de uma mulher que acolhe um homem no seu regaço e o amamenta evoca e subverte a conhecida iconografia cristã. O que acontece no celeiro é o culminar de uma intencionalidade que plasma o romance. O desenraizamento, a destruição de uma família e, por sobre um microcosmo de ruínas, lançar à terra as sementes de uma nova concepção de família, uma mudança de ser e estar que prenuncia um triunfo sobre circunstâncias adversas. Para Steinbeck, a transformação da sociedade pode ser alcançada através da redefinição interior e espiritual do eu, uma convicção ou crença que remete para uma linhagem intrinsecamente americana. Rosa de Saren vê para além do seu egoísmo, do seu eu, e tem razões para sorrir misteriosamente. Mysteriously é a última palavra do romance. Uma palavra que não tem lugar no vocabulário de Marx ou Lenin. Citei anteriormente um passo do romance. Se souberes que Paine, Marx, Jefferson e Lenin foram efeitos e não causas, sobreviverás. Só que a arquitetura de sobrevivência e conversão no romance não dispensa essa outra filiação cimeira da qual, por economia de tempo, destacaria dois nomes do século XIX. Ralph Waldo Emerson, o pensador e ensaísta que nos princípios da chamada Renascença Americana sinalizou um novo caminho para a literatura americana, estando ligado a um eclético movimento literário, filosófico e religioso chamado transcendentalismo. Ele que foi o inventor daquela que se transformou numa religião americana, o conceito de self-reliance, autoconfiança ou confiança em si próprio, que triunfaria nos versos do grande poeta canónico da América, Walt Whitman, o segundo nome que eu queria convocar, autor de Folhas de Erva, obra entusiasticamente louvada por Emerson e que aqui igualmente destaco. Steinbeck leu o ensaio de Emerson, The Oversoul, uma super-alma, uma alma universal. Só que tomou esse conceito à letra. Emerson proclama a sua doutrina dessa unidade, essa alma universal, dentro de cada ser humano e que se torna um com todas as outras. Diz ele, nós vivemos em sucessão, em divisão, em partes e partículas. Enquanto isso, dentro do ser humano, a alma de um todo. Só que esta doutrina, a doutrina tal como é apresentada por Emerson, não é propriamente um programa de ação social. Nem sequer implica a anulação de um ser particular, de um eu. De resto, o romance é subsidiário de uma filosofia de ação, o pragmatismo, tal como formulado por Charles Peirce, William James ou John Dewey, em contracorrente face ao idealismo humanista de Emerson. A doutrina do romance de Steinbeck está estruturada em torno da interpretação literal da versão emersoniana, posta na boca de Jim Casey e mais tarde apropriada por Tom Joad. Talvez todos os homens tenham em conjunto uma única alma grande de que toda a gente faz parte. Tal como Casey, que atenta contra a religião ortodoxa e contra a sociedade do seu tempo, também Emerson rejeita formas institucionais da religião, distanciando-se da Igreja unitária, questionando os princípios em que assenta a fé em Cristo e cometendo a heresia, por assim dizer, de transferir os seus sentimentos religiosos para a natureza. Ele foi acusado de ser herege, de ser ateu, de ser panteísta. A mudança em Casey, tal como ele explica, aponta para uma ideologia, digamos, transcendentalizada.
Só que a sua autoconfiança não procurará a liberdade individual, como lemos em Emerson, mas a liberdade social ou democracia de massas, como lemos em Whitman, que canta aquele que existe em si mesmo e, contudo, pronuncia a palavra democrática, a palavra Hamas. De tudo isto nasce, para as Vinhas da Ira, para Steinbeck, uma nova forma de cristianismo, não passivo e virado para um outro mundo, mas bem neste mundo e nele se traduzindo em ação. É esta nova forma que contamina as palavras de Casey enquanto porta-voz moral do romance. Sem esquecer que o humanismo de Casey tem as suas origens em Emerson e no amor universal de Whitman e no seu amor pelas massas democráticas. Num momento de afirmação da sua nova crença e da sua nova esperança, Casey dirá, e cito, vou trabalhar nos campos, vou saber porque é que os homens andam pelos campos, vou aprender com eles, vou ouvi-los falar e cantar, vou ouvir as canções populares. Ou seja, Steinbeck, através de Casey, assume um registro que evoca os versos whitmanianos de ouço a América a cantar e a glorificação que aí é feita do homem comum sem privilégios sociais ou económicos. O canto de Casey projeta-se pelos campos e ao longo da estrada. No poema do Whitman, Canção da Estrada Larga, Song of the Open Road, lemos, a pé e alegre dirijo-me para a estrada larga. Saudável, livre, o mundo à minha frente, ó grande estrada que percorro. Steinbeck inverte esse tom eufórico, apresentando a estrada como lugar de opressão e lugar de liberdade. A liberdade que Jack Kerouac recuperará em On the Road, pela estrada fora. Ou seja, o seu romance On the Road, Steinbeck aqui como precursor de Kerouac e da sua mitificação do espaço associada à mitologia da conquista do Oeste. Curiosamente, uma das compilações dos textos jornalísticos de Steinbeck, preparatórios do romance, que eu falei anteriormente, tinham como subtítulo On the Road to the Grapes of Wrath. O peso e o vazio da estrada são captados pela música de Springsteen como marcas culturais. Enquanto a estrada, que dá o título ao romance de um outro escritor americano contemporâneo, Cormac McCarthy, apresenta um cenário de devastação terminal adequada a um romance apocalíptico. O fenómeno Dust Bowl deu origem a uma mitologia própria e já foi designado como um apocalipse que durou 10 anos, um dos maiores desastres ecológicos da história americana. As Vinhas da Ira, não sendo um romance apocalíptico, é um romance de protesto que pretende abalar a consciência da América. Numa linha de continuidade com uma tradição que no século XIX tem um ponto alto com Uncle Tom's Cabin, a cabana do Pai Tomás, de Harriet Beecher Stowe, cuja estrutura narrativa assenta igualmente na ideia do movimento, na apresentação de chagas sociais, neste caso a escravatura e a sua natureza patriarcal, para além de sublinhar o poder moral das mulheres e como a teologia cristã é incompatível com a escravatura. Aliás, o romance de Steinbeck é por vezes considerado a cabana do Pai Tomás do período da depressão. O que é intrinsecamente Steinbeckiano nas Vinhas da Ira, e estou quase a terminar porque eu sei que devo estar a abusar do tempo, o que é intrinsecamente Steinbeckiano nas Vinhas da Ira é o posicionamento assumido no livro em relação à América da Grande Depressão dos anos 30. Este é um romance de protesto com uma intencionalidade profética. O que Steinbeck esperançosamente deixa de ver é o fim do poder que oprime, combinando processos históricos, sociais e literários com as possibilidades do mito. Ao descrever, a propósito da viagem da família de Joad, a vastidão do continente americano, Steinbeck está a querer dizer que ainda
que ainda há espaço e que ainda há tempo para encontrar no verdadeiro Oeste uma verdadeira América. E, lembrando o livro do Eclesiastes, dir-se-á que Steinbeck não ficará propriamente à espera de uma terra prometida onde sejam servidos sorvetes em pratos de ouro. Ele acredita na consequência para a América do amadurecimento das vinhas da ira. E era isto que eu tinha para vos dizer. Muito obrigado por me terem ouvido e desculpem se me excedi no tempo. Ou melhor, excedi-me mesmo. Carlos, obrigadíssimo, muito obrigado. Ainda bem que se excedeu. De facto, é uma coisa, é algo particularmente complexo, conseguir, enfim, abrir tantas portas e reconhecer tantas presenças na narrativa, desde de todo o tipo de tipologia cristã, às próprias tradições específicas americanas, e é esse aspecto particularmente difícil, muitas vezes, de entender para nós europeus em particular, como é que os americanos se apropriam de facto de todo um determinado tipo, de toda uma tipologia cristã, de todo um universo referencial cristão, que às vezes os próprios americanos não conseguem, digamos que não conseguem eles próprios identificar. Eu permita-me que compartilhe apenas esta imagem, portanto, da Madonna Lactance, portanto, porque é de facto, foi aquele momento final das Vinhas da Ira. Houve gente na altura que reagiu de uma forma profundamente negativa àquela resolução, quando afinal o que estava ali em causa também é um determinado tipo de diálogo, neste caso concreto, com a própria tradição iconográfica cristã, e ao mesmo tempo com um aspecto que é obviamente importante, como você disse, não é por acaso que aquela personagem é mãe, e a figura da mãe no universo cristão é obviamente, enfim, toda ela encerra um determinado tipo de presença, de afetividade, de luz, de caminho, e enfim, a própria estrada, como você referiu. Enfim, felizmente estas conferências ficam disponíveis depois online no site da Fundação e da Cátedra, e as pessoas poderão revisitar as conferências, e eu estou certo que para um estudante da literatura americana, isto que o Carlos fez, esta síntese absolutamente notável que você fez, será certamente útil, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas de que será certamente útil. Eu queria dizer às pessoas que estão a participar, portanto, através do link que é fornecido pela Fundação, que se quiserem participar, não só, obviamente, escrevendo perguntas, mas podem também, se assim pretenderem, fazer qualquer intervenção, é só pedir para fazer, que eu posso ativar a funcionalidade que permite que façam perguntas diretamente, que interpelem diretamente o Carlos. Um dos aspectos, enquanto não surge já de facto imensas questões que você coloca, é um dos aspectos particularmente que de facto muitas das vezes não temos essa noção, é como a cultura popular americana incorpora, digamos que se quisermos, esta cultura mais erudita, e essas referências constantes, reiteradas, que você fez, especificamente ao Bruce Springsteen, porque o caminho mais fácil e o caminho imediato é nós pensarmos no filme de John Ford. Aliás, porque uma boa parte das pessoas conhece as Vinhas da Ira pelo John Ford. Mas essa outra ligação, não só, portanto, mas enfim, estou agora a pensar concretamente na cultura popular, porque obviamente depois dentro da própria cultura literária, aliás, como você próprio deu vários exemplos, a questão do Bruce Springsteen, a maneira que eu desconhecia
essa questão, esse aspecto que você referiu relativamente a ele participar nesse documentário, portanto, feito por um italiano, com a leitura do texto, é particularmente curioso porque é particularmente curioso também porque uma das referências que nós encontramos, nomeadamente em concertos mais recentes do Bruce Springsteen, é a outra dimensão que você também foi sempre citando aqui, que é a presença dos textos sagrados cristãos, e que tem sido uma presença constante nestes últimos, nos concertos mais recentes do Bruce Springsteen. De facto, é particularmente interessante ver como é que esta obra conseguiu envelhecer, não é verdade? E conseguiu abrir caminhos, suscitar novas interpretações, tocar novas gerações de formas diferentes. É muito interessante que ela, no fundo, saiu de uma espécie de um casulo. Aliás, o próprio Steinbeck também não gostava muito de estar dentro do casulo, de ser apenas a questão digamos que do lado do protesto. A Isabel Alves tem aqui uma questão, portanto, como ela já escreveu, eu iria reproduzir, expondo cabalmente a importância de Steinbeck, de que forma vê então o facto de este ser um autor menos estudado na academia do que os seus contemporâneos Faulkner e Hemingway? Será que, como se escreveu recentemente, a escrita de Steinbeck será uma escrita para o futuro da humanidade? E obrigado por tão completa e rica reflexão, termina a Isabel. Carlos, o que é que se tem a dizer acerca disto? Bom, o estatuto de Steinbeck na literatura americana tem gerado alguma controvérsia. Ou seja, é muitas vezes contestado um lugar canónico que ele possa ter na literatura americana, ao lado de Faulkner, Hemingway e outros, mas seguramente é um dos grandes clássicos da literatura americana. E tem uma obra que marcou uma época, mas que, como eu tentei dizer, não se limitou a essa época. Se a escrita de Steinbeck será uma escrita para o futuro da humanidade, eu não posso afirmar com toda a certeza que o Steinbeck esteja presente na escrita, por exemplo, de uma Rachel Carson e Silent Spring, que é uma obra também de dimensão ecológica, ou que esteja presente no pensamento de um académico e de um filósofo ambiental da primeira metade do século XX, Aldo Leopold, que falava sobre a ética da terra. Mas o que é inegável é que o Steinbeck fala de questões, levanta questões que afetam todas as formas de vida antes de estar, digamos, cunhado o termo ecologia ou ecocrítica. Aliás, é curioso vermos que o Steinbeck tinha uma formação em biologia marinha. E isso ajudou também a formatar a sua visão da sociedade como um organismo biológico coletivo. Mas de facto, conseguiu aqui um romance que nós chamaríamos hoje um romance ecológico, nitidamente. Não sendo um escritor consensualmente canónico, é um escritor que marca a literatura americana do século XX e não só, como vimos. Um dos críticos famosos que põe grandes reservas
à canonicidade de Steinbeck, que tem mesmo alguma condescendência em relação a ele, é o Harold Bloom. Não será de estranhar. Tem várias reservas, dizendo que é um escritor digno, que vale a pena ler e reler, não toda a obra, mas as minhas da ira, vá lá, ainda vale a pena reler. Aliás, Carlos, o Bloom não o menciona no cânon ocidental. Pois não, Portanto, ele não. Pois não. Aliás, ele diz que perde na comparação com Hemingway, Fitzgerald e mais perto de nós Thomas Pynchon e outros, não é? E portanto vai excluí-lo do cânon americano. Havia uma outra questão, Mário, eu não quero abusar, mas abusando um pouquinho, só queria dizer o seguinte: há pouco apresentou aquela imagem da iconografia cristã. Eu queria dizer o seguinte: a Grande Depressão e o Dust Bowl também criou a sua própria mitologia e diversas formas de representação. E uma das representações mais marcantes deste fenómeno que o Steinbeck descreve em palavras é uma fotografia, eu por acaso não a tenho aqui disponível neste momento, de Dorothea Lange, a mãe migrante. Foi uma fotografia icónica, de facto. E dá-se um caso curioso. O poeta Archibald MacLeish publicou um livro, Land of the Free, onde reuniu várias fotografias, incluindo esta da Dorothea Lange. E é curioso vermos que não é propriamente, como ele fez questão de dizer, um livro de... Ora, ótimo, muito obrigado. Essa mesmo. Não é... é uma das fotografias que está nesse livro. Não é propriamente um livro de poemas ilustrado com fotografias, é um livro de fotografias ilustrado. É um livro de fotografias ilustrado com poema. Quer dizer, consegue-se aqui, vê-se aqui em imagem aquilo que o Steinbeck disse em palavras. Aqui poderíamos passar para outra questão, o de pictoropoieses, mas isso já é outro caminho. Mas há bocado a imagem que passou lembrou-me esta. Há, de facto, a quantidade de questões que são suscitadas são imensas. Por exemplo, eu estava a pensar, ainda há pouco estava a pensar, o facto de a narrativa ser passada dentro de um automóvel e da viagem ser dentro de um automóvel. Pick-up truck, se quisermos. Do microcosmo. E como isto é, por exemplo, você fez a referência várias vezes até à questão da Moby Dick. O barco como microcosmo. E, portanto, a viagem passa-se no barco. Isto meados do século XIX. Princípio do século XX temos isto, mas depois, 20 anos depois, vamos ter uma obra-prima do cinema, Stagecoach, Cavalgada Heroica, a diligência como microcosmo de uma determinada América. E, de facto, e depois temos também, como você também referiu, o On the Road, pela estrada fora do Kerouac, e uma vez mais, os carros, como esta questão dos diferentes microcosmos, de vários microcosmos, portanto, e neste caso concreto, o microcosmo concreto, que é o carro,
de uma determinada América, portanto, de uma certa ideia de América. E como o que mostra também uma certa subtileza na forma de abordar a própria dimensão social, como você referiu em determinada altura, logo no princípio da sua intervenção. De facto, esta é uma América que necessitava de ser cantada, um bocado como, para utilizar quase como tipo de gramática whitmaniana, não é? E isso, ser neste espaço é curioso, porque são tópicos que nós vamos encontrando presentes em termos da história da literatura americana, da história da cultura, da própria arte americana, que remete de facto, para um determinado tipo de imaginário. E são subtilezas, era aquilo que eu dizia ainda há bocado, que frequentemente passam completamente ao lado do nosso olhar sobre aquela cultura. Mostra como aquela cultura é particularmente complexa. E aqui voltamos à questão da apropriação e da revisitação e apropriação de todo um determinado tipo de tipologia cristã, que é obviamente importante. Aliás, a primeira leitura para se compreender tudo isto é a Bíblia. É evidente, exatamente. Exatamente. É verdade, de facto, não se pode compreender, não se pode abordar, seja o que for, em termos da cultura americana, se não se partir da Bíblia. Portanto, se esquecer isso, enfim, não. Carlos, eu quero agradecer muito esta sua disponibilidade. Eu é que agradeço. E foi um excelente final de tarde. As pessoas que, enfim, como eu disse ainda há pouco, estas conferências ficam sempre disponíveis depois, e as pessoas podem, quem quiser, pode revisitá-las. E eu penso que, enfim, isto é uma recomendação que eu irei fazer aos meus alunos de literatura americana para conhecerem de facto uma obra, porque é preciso também dizer, Isabel, colocava uma questão que é de facto uma questão particularmente relevante nos tempos que correm. A realidade também é esta: nós, com estes semestres, aquilo a que nós chamamos de semestres, mas que são, enfim, que não são propriamente semestres em termos de arco temporal, impedem-nos de trabalhar, de fazer leituras mais aprofundadas de determinadas obras, não é? Como é que nós podemos, sei lá, numa cadeira que abarca o modernismo, quantos romances é que nós podemos ler? E isto, de facto, e aqui entramos no domínio das escolhas, e isto são situações particularmente complexas. O que eu acho é que é neste sentido também que este tipo de conferências também pretende, não é obviamente estarmos a substituir aquilo que acontece nas nossas aulas, não tem a ver com isso, mas enfim, é poder contribuir para que as pessoas possam voltar. E não é só os estudantes que nunca leram até esta obra, é muitas pessoas que leram esta obra, que muitos de nós lemos-la na juventude. E agora, com todos estes apontamentos preciosos que você fez, podemos voltar outra vez a olhar para isto e olhar para ela e relê-la de uma forma diferente e descobrir coisas que afinal que já lá estavam e que nós tinham passado ao lado. Carlos, muito obrigado. Obrigado eu, e obrigado a todos que tiveram a paciência de me ouvir ao longo desta Foi tarde. um prazer. Eu deixo o convite para quem estiver interessado. No mês que vem teremos aqui o Fernando Gomes para nos falar do Étranger, de Camus. Cá está o outro livro também, enfim, mais um livro icónico do século XX. E depois vamos recuar no tempo, vamos recuar para alguém ou algo de que se fala imenso, que se passou o século XX a ler, a ouvir falar, que entrou, digamos, dentro da gramática do século XX, e muitas vezes sem que as pessoas tenham lido o livro. Complexo de Édipo. Em junho, a Teresa Bartolomei irá falar sobre Édipo Rei. Portanto, iremos recuar um pouquinho do tempo, mas para ver como estas coisas continuam tão atuais. E aqui fica o convite. Até breve. Até breve, um abraço a todos. Obrigado.